Vocês lembram do caso que aconteceu em março de 2022, quando um trágico crime chocou a cidade aqui de João Pessoa? Eu lembro muito bem. Mas se você não lembra, um bebê de apenas 1 ano e 3 meses perdeu a vida após ter sido torturado, atenção, pelo padrasto e pela própria mãe. Absurdo, né? Uma coisa dessa, né? Eles que, nem tanto ele, né? Eu diria ela, que é a mãe, que teria ali o dever, né, de proteger o seu rebento, de proteger a sua cria, o seu bebê, e participou deste crime brutal, absurdo, desumano e anticristão. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba manteve, por unanimidade, a sentença contra Taílson Juan Cabral Soares, padrasto da criança, que foi condenado a reles 16 anos de reclusão, enquanto Carolina da Silva Medeiros, mãe da vítima, recebeu uma pena até menor, né? Por incrível que pareça, 14 anos e 8 meses. Para mim é pouco, para quem aí pratica um ato brutal, criminoso contra uma criança vulnerável e indefesa, como foi aí essa pobre criança que foi torturada e morta pela mãe e pelo padrasto. O crime em questão foi o de tortura qualificada, que resultou na morte do bebê. Agora, a notícia é que ambos os réus irão cumprir suas respectivas penas em regime fechado, ou seja, trancadura mesmo. A decisão proferida pelo Tribunal de Justiça transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Vão apelar agora para o Papa, né, se quiserem. O triste episódio teve início quando o bebê foi levado ao Hospital de Emergência e Trauma aqui de João Pessoa em estado muito grave, após a mãe alegar que ele teria sofrido uma queda. No entanto, os profissionais médicos que atenderam a criança notaram, supostos hematomas pelo corpo todo da criança, o que levou ao acionamento da polícia. Após uma investigação minuciosa, foi constatado que o bebê havia sido vítima de tortura, culminando na morte. Os outros 2 filhos da suspeita foram retirados do ambiente em que viviam pelo Conselho Tutelar e estão acolhidos em uma instituição aqui em João Pessoa. É impressionante, rapaz. Quando a gente traz aqui esse tipo de caso, né, que, olha, a gente sente arrepio até nos ossos, de saber que uma mãe, né, a mãe entre aspas, né, a mãe verdadeira, partiria como uma leoa para cima, eu diria, de quem quer que fosse ali, que ameaçasse de alguma maneira ou maltratar, ou até chegar ao ponto de torturar uma criança e tirar a vida de uma criança. Uma mãe de verdade, aquela mãe legítima, né, defenderia aí a sua cria, o seu filho, o seu bebê com unhas e dentes. Mas, após toda a instrução processual, a investigação da polícia, não houve dúvida a respeito da participação da mãe, juntamente com esse padrasto, de terem torturado esse bebê a um nível tal que ele teve a sua vida aí ceifada, né? O que se esperar, né, de uma situação como essa? Acertada aí a decisão do Tribunal de Justiça, que confirmou a sentença que condenou ele a 16 anos e ela a 14 anos e alguns meses. E para mim é uma pena muito branda para quem pratica uma maldade cruel como essa, que tem aí efeitos eternos, porque já que quem morreu não volta mais, então a pena deveria ser aí proporcional ao dano. Mas é o que temos por enquanto. A gente não tem como não reconhecer aí o trabalho, né, digno do Tribunal de Justiça, que confirmou a sentença, que já transitou em julgado, ou seja, não há mais possibilidade de recurso. E eles aí agora terão que cumprir, tomara, né, que cumpram aí toda essa pena. Ele 16 e ela 14 anos e alguns meses, literalmente atrás das grades. Que saiam daqui a 14 anos ela e ele daqui a 16 anos. Mas aí está honrada a memória do bebê,
que foi assassinado pela própria mãe aí em conluio com o padrasto, com o seu companheiro, né? Muitas vezes a mulher tem uma paixão aí desvairada, né, por um homem que é capaz de cometer um caso desse aí, ou até se vê que o homem praticou uma maldade contra um filho, né, nem diz nada, às vezes até contribui, colabora, porque aí a paixão louca, desvairada, né, desmedida, fala mais alto. Mas uma coisa eu garanto, viu? Isso está sendo cobrado aqui, aliás, a cobrança até branda aqui pela lei dos homens, né? Eu acho muito brando, 14 anos para quem mata o próprio filho, né? E 16 anos para o outro pilantra lá, que não tem nenhuma relação nem sanguínea, nem tampouco de sentimento de afeto pelo bebê. É muito pouco, é muito pouco. Aqui no nosso país, o crime ainda compensa, ainda vale a pena. Mas, por enquanto, é o que temos. De toda forma, foi confirmada aí a sentença e eles vão continuar presos.